Ao ver Castley roubando seu crédito na frente dele, Leylin sutilmente baixou os olhos e ocultou a estranha expressão dentro deles. Então eu tenho que expressar meus agradecimentos para você, senhor. Eu já preparei um banquete para receber todos, bem como os quartos. Por favor, volte para o castelo comigo e descanse. Barão Andrew naturalmente não seria capaz de dizer o que aconteceu em um único relance, e recebeu atentamente os convidados. Depois de seguir o barão em seu castelo, Leylin viu muitos refugiados dentro com expressões em pânico em seus rostos. Essas malditas criaturas, nossa colheita este ano está arruinada. Barão Andrew resmungou enquanto caminhava na frente deles. Depois, ele instruiu sua governanta e sua esposa para fazer os preparativos para a festa. Uma festa magnífica foi realizada dentro do enorme grande salão do castelo. Frango assado que parecia um pouco queimado, vinho vermelho como rubi líquido, e montanhas de pão branco foram trazidos para fora. Pode-se dizer que para hospedar Leylin e os homens, este barão Andrew tirou o que restava de sua loja de itens de qualidade. Naturalmente, não importa como o mundo mudasse, o estilo de vida daqueles nas classes mais altas sempre seria muito melhor do que aqueles abaixo deles. Leylin balançou a taça de vinho e observou o vinho tinto escuro girando dentro dele, um sorriso estranho no rosto. Por favor, tenha certeza, Barão Andrew. Lua Argêntea não se sentará de braços cruzados e observará o ataque dessas criaturas. A isenção de impostos é um assunto totalmente diferente, e você precisará entrar em contato com a prefeitura. Na posição de convidado de honra, Castley conversava animadamente com o barão. Sua maneira de falar fez Barão Andrew assentir levemente, parecendo completamente convencido. Mesmo aquelas jovens senhoras perto dele que eram claramente suas filhas tinham um olhar peculiar em seus olhos. Visar Leylin. Nesse exato momento, Castley chamou o nome de Leylin. Senhor Castley, como posso ajudá-lo? Leylin não se mexeu e assentiu levemente para indicar que ouvirá falar. Sua ação encheu os olhos de Castley com insatisfação. Este sujeito, ele deveria ter morrido há muito tempo. Castley se enfureceu dentro de seu coração. Na superfície, no entanto, ele ainda usava o sorriso que tinha antes. Segundo o comando militar, vou organizar as defesas dos nobres na parte traseira. Vou deixar a luta na linha de frente para você. O barão Andrew olhou para Castley e depois para Leylin, com os olhos cheios de espanto. Ele não era uma pessoa lenta, e agora ele parecia ver algo diferente. Este mago Leylin, ele parece ter uma boa posição. No entanto, ele parece ter algum conflito com o mago do alto escalão Castley. Barão Andrew normalmente exploraria esse relacionamento para seu próprio ganho, mas agora ele estava preocupado. Nestes tempos, as lutas internas apenas exacerbam o desgaste das próprias tropas. O que esses caras da cidade de Lua Argêntea estão pensando? Barão Andrew resmungou e ao mesmo tempo pensou em suas ações anteriores. Somente até ele confirmar que não havia negligenciado Leylin e sua facção ele soltou um suspiro de alívio. Ao mesmo tempo, ele também decidiu desconsiderar a situação entre Leylin e Castley. Claro, essa é a minha missão original, afinal Leylin concordou prontamente com a exigência de Castley, que foi completamente contra suas expectativas e o deixou se sentindo um tanto espantado. Então, peço-lhe para ir em direção a Valgan Village e estacionar os homens lá, Castley respondeu, como se isso fosse tudo naturalmente. Por favor, me perdoe por isso, mas você não tem o direito de interferir. A linha de frente está sob o meu comando. Leylin sorriu ao rejeitá-lo, o que fez Castley ficar vermelha. Muito bem. Depois de rudemente bufar algumas vezes, Castley começou a pressioná-lo à força. No entanto, para manter nossa linha de comunicação, preciso enviar um membro de contato com você. Suas tropas também precisam de apoio em termos de rações do meu grupo. Esta foi uma restrição e também uma ameaça implícita. Eu posso concordar com isso, Leylin expressou sua aprovação depois de pensar um pouco. Castley observou as tropas de Leylin se afastarem lentamente do topo do castelo, sua expressão imediatamente se tornando malévola. 2 dias depois, entre as tropas de Leylin. Senhor Leylin, sinto que não devemos continuar rumo à aldeia Cade. Um sujeito maravilhosamente vestido quebrou a formação e foi até Leylin, com um ar altamente arrogante no rosto.
Rafinha observou-o caminhar com um olhar de ódio e pediu a seu cavalo que os deixasse à frente ponto atrás. Esse sujeito se chamava Malfoy, e ele era o elo de comunicação que Castley havia forçado a ele. Ele supostamente era o herdeiro de um marquês e estava bem colocado em Silverimon City. Infelizmente, ele tinha Castley apoiando, então ele era bastante inescrupuloso. Ele nem sequer se dirigiu a Leyline com o mínimo de respeito. Oh! O que você propõe? Leyline calmamente olhou para este sujeito impertinente. Acredito que devemos seguir a proposta anterior de Lord Castley. Ir para a Vila de Valga é a decisão correta, Malfoy respondeu destemidamente. Ele tinha o apoio de uma facção formidável e era um cavaleiro de lua argêntea. Como um bodequim como Leyline ousaria fazer alguma coisa com ele? Eu me recuso. Leyline olhou para este sujeito com um traço de ridículo. Talvez a força de uma facção seja útil em tempos de paz. Desde que eles estavam em uma era de guerra, no entanto, o homem que detinha maior poder militar seria o poder mais forte. Esse sujeito que não conseguia nem entender que simplesmente morreria. O que? A ira de Sir Malfoy estava fora deste mundo. Você realmente ousa? Seus dedos tremeram quando ele olhou para Leyline, como se estivesse vendo seu maior inimigo. Malfoy nunca pensou que ele iria encontrar uma pessoa tão rude, e os pensamentos de Castley voaram para fora de sua cabeça. Talvez ele não percebesse que sua vida estava nas mãos de Leyline. Nesta situação, como poderia Leyline se atrever a se rebelar contra ele? Asterisco tump tump. Asterisco neste exato momento, uma enorme nuvem de poeira varreu sobre eles. A poeira havia sido levantada por um grande número de tropas e seus cavalos. Fique alerta! O alarme tocou. Malfoy quase caiu no chão assustado, seu rosto empalidecendo rapidamente. Seu comportamento fez com que aqueles cavaleiros à sua volta sorrissem desdenhosamente. O som ensurdecedor dos cascos batendo no chão foi seguido por um enorme esquadrão de tropas aparecendo em seu campo de visão. A bandeira roxa da família Violeta era deslumbrante quando pendia nas carruagens. É a bandeira violeta. A insígnia da família do comandante. Os soldados aplaudiram. Isso é. Malfoy tremeu ao ver a esquadra maciça em frente se integrando lentamente junto com suas próprias tropas. Um velho que parecia uma empregada, pessoalmente, chegou a prestar seus respeitos a Leyline. Quase 500 tropas pessoais, assim como tantas carruagens cheias de grãos. As carruagens de Leyline estavam cheias de soldados de elite e havia até uma enorme carroça na frota com sacos cheios até a borda de grãos. Neste momento, o poder dele é realmente... O rosto de Malfoy ficou pálido. Com esta ajuda, assim como os 200 profissionais originais de Leyline e 300 tropas auxiliares, ele comandou mais de 1000 soldados. Ele poderia até fornecer rações para suas tropas sozinho, e ele não precisava do apoio de Castley. A parte mais assustadora é que, se esses homens só responderem a Leyline, e se decidirem se rebelar com ele, talvez seja o suficiente para eles. Malfoy ficou ainda mais assustado, e sua voz ficou estridente. Não, isso é impossível. Como você tem tantos homens? Talvez você tenha esquecido que o meu território violeta está aqui. Leyline o provocou com um sorriso. O território violeta? Malfoy olhou para ele sem expressão, e imediatamente pensou no feudo de Leyline, que era apenas um enorme terreno baldio. Nem os selvagens moravam lá. Olhando para a expressão atordoada de Malfoy, Leyline riu para dentro de si mesmo. Embora seu território violeta na verdade não possuísse nada, serviu bem para reforçar sua posição e ajudar em sua pretensão. Depois de receber esse título, Tiff e os outros membros da organização se tornaram os vassalos de Leyline. Eles poderiam até mesmo transportar seus recursos e rações previamente acumulados, bem como armas e outros materiais militares para este local. Tudo aconteceu de uma só vez, resultando nisso. Jovem mestre, recebemos a notícia. A expressão de Tiff ficou sombria quando ele murmurou no ouvido de Leyline. Oh, aquilo? Eu entendo. Leyline olhou para Tiff, que tinha quebrado seus limites para se tornar uma lenda. Espalhe a palavra do meu comando, vamos para o oeste. Nosso alvo são as montanhas do Nether. O que? O que?
Malfoy foi o primeiro a deixar escapar. Lord Leyland, por favor, tome nota das ordens que você está sob. Não me diga que você está pensando em desobedecer o exército de Lua Argentia? Mesmo se eu desobedecer, o que você pode fazer? Leyland sorriu enquanto ridicularizava o homem, observando o sangue drenar do rosto de Malfoy. Você realmente acha que a lei marcial e o nobre título de Lua Argentia me amarrariam? Originalmente, os subordinados de Leyland eram todos Silos Homens da Lua. Quaisquer planos que ele tivesse não poderiam ser realizados a menos que ele partisse sozinho, e ele se tornaria um criminoso procurado. Agora tudo foi diferente. Os vassalos privados de um nobre seriam absolutamente leais somente a ele. Com esse poder em mãos, Leyland podia agora coagir completamente todos os seus subordinados. No começo, ele secretamente controlava mais da metade dessa unidade. Depois de um ano liderando, ele agora não tinha mais problemas. O quê? Você se atreve a desobedecer ordens? Milímetro, eu sempre achei você uma monstruosidade. Arraste-o para baixo e decapite-o. Leyland acenou com a mão como se estivesse golpeando uma mosca. Dois vassalos volumosos e musculosos imediatamente ergueram Malfoy de debaixo dos braços, torcendo-o como uma galinha. Desde que você está prestes a encontrar o Deus da Morte, eu vou lhe contar algumas novidades. Leyland se aproximou de Malfoy, um sorriso malicioso no rosto. As hordas orcs já lançaram um ataque surpresa em Lua Argentia cidade, e completamente cercado isto. Em outras palavras, esse status privilegiado e nobre de que você tanto se orgulha está prestes a desaparecer.